se vocês não dessem tempo para fazer essa sintonia de uma forma mais equilibrada, né? É como se a pressa, a impulsão, a falta de escutar muitas vezes esse som interno faça que vocês tomem atitudes precipitadas. Olá, sejam bem-vindos ao canal da MAG. Para quem não me conhece, eu me chamo Kevin Soares, sou terapeuta energético e oraculista, e esse é mais um vídeo da série dos conselhos terapêuticos. A gente está no mês de agosto, e esse conselho terapêutico é para as pessoas que nasceram no mês de julho, para quem vivencia os aprendizados do segundo tempo do elemento água. Então, quem nasceu aí do dia 1º até o final do mês de julho, que se identifica com esses aprendizados, nessas almas grupais, esse é um conselho energético para que a gente lide de uma forma melhor, né, com esse mês de agosto que a gente está vivenciando, e para a gente entender de uma forma um pouco mais profunda como que tá os nossos níveis de consciência, né? O que que isso significa? O que que a gente está olhando nesse momento para a nossa vida, como é que está a nossa consciência no dia de hoje, o que a gente pode melhorar, o que está de desafio para a gente se aprofundar nesse mês de agosto, e o movimento de luz, né? O que a gente pode dar mais movimento, dar mais atenção, para que a gente entenda como vivenciar de uma forma melhor esse mês e como potencializar ainda mais de uma forma harmônica e equilibrada o mês de agosto, né? A gente está vivenciando o segundo tempo do elemento do fogo, que é o mês de agosto, né? Fala de um tempo onde nós vivenciamos um fogo que nos estimula a serem mais líderes de si mesmo, a estar em cargos de mais autoridade, para que a gente aprenda a fazer as seleções certas para fazer as queimas necessárias na vida, né? Então, como que o pessoal de julho, qual é a melhor maneira de lidar com esses aprendizados do fogo, né? A água e fogo são elementos que se alquimizam, né? Não é à toa que a gente bota a água para ferver no fogo para mudar a estrutura molecular daquela água para a gente usufruir de uma outra forma. Então é a mesma ideia na nossa vivência energética, né? Esse mesmo acontecimento, de uma forma inconsciente, ele acontece na nossa vida, tá bom? Então vamos para o conselho. Então, se você nasceu no mês de julho, pode ir se aconchegando, fazendo umas respirações, tentando se conectar com esse momento presente. Enquanto eu dou uma embaralhadinha, vamos lá. Esse vai ser o nosso movimento para entender o que está na sombra, né? Qual nível de consciência nosso está mais desafiador esse mês. Esse aqui é o nosso nível de consciência que está na luz. E esse aqui é o nosso nível de consciência atual, como que a galera de julho está nesse momento. Então vamos entender. A sensação não vai. O nível de consciência de vocês atual está o tempo, né? Então é um momento onde vocês estão vivenciando a forma como vocês estão gestando o tempo de vocês, né? Qual é a maneira mais prática de vocês entenderem como vocês estão gerenciando o tempo de vocês? É vocês entenderem como que está a realidade de fato de vocês, né? Como que está a relação com o trabalho de vocês. Se vocês estão projetando um trabalho, né? O que está sendo prioridade na vida de vocês hoje, para que vocês se dediquem mais a esse projeto, para que ele tenha um crescimento, né? O tempo ele tem relação com o espaço. Então, se a gente quer que algo cresça na nossa vida, nós temos que dedicar tempo. Então, a gente precisa olhar para esse projeto e olhar como
uma prioridade na vida, né? Então, como que vocês têm gestado esse tempo hoje na vida de vocês para que vocês alcancem os objetivos de vocês, né? Então, prestem atenção nisso. Vocês estão num momento, ainda mais o pessoal que vive em julho, vem com o aprendizado de entender que a gente precisa selecionar as coisas que a gente quer crescer, né, a partir daquilo que a gente sente, né, e usar o fogo, né, para que isso se manifeste de uma forma melhor. Então, o nível de consciência do tempo, ele fala de um momento que vocês estão vivendo, onde vocês precisam priorizar de fato as coisas que vocês querem para a vida de vocês, né? Seja um trabalho, seja um relacionamento, seja uma viagem, o quanto que vocês estão dedicando o tempo de vocês para gestar isso. Olha só, o nível de consciência que saiu na sombra é o amor. Então isso quer dizer que a relação que vocês estão lidando com esse projeto ainda falta um pouco de amor, né? Quando vocês lidarem com mais amor, prestando atenção às necessidades do corpo de vocês, vocês vão conseguir entender a melhor forma de gestar o tempo de vocês em relação a isso, né? Mas sem amor, sem lidar de uma forma amorosa, né, seja com esse projeto, até pode ser uma questão de saúde, digamos assim, né, estarem passando por um processo onde vocês estão com a saúde fraca, né, precisa lidar com um processo de amor em relação a vocês mesmos, a relação a vocês mesmos. O que vocês têm feito para si mesmos com o tempo que vocês têm, né? Essa é uma mensagem bem forte que o oráculo traz aqui, né? Que esse mês de agosto é um mês onde vocês precisam dedicar tempo a se nutrirem as necessidades do corpo, né? O que seriam as necessidades do corpo? Alimentação, tomar uma água, priorizar o sono, entender, fazer esse mergulho interno, né? Principalmente as pessoas que nasceram em julho e tem a ver com a questão da água, né? Fazer esse mergulho interno, entender as necessidades emocionais de vocês também, né? O que vocês estão precisando nutrir de uma forma emocional, esse corpo emocional também. Estão dedicando tempo a um hobby diferente, né? Vocês estão precisando gestar melhor o tempo de vocês, para que vocês não entrem num fluxo onde o amor é deixado de lado, né? Que o nível de consciência do amor está na sombra. Então tá falando isso. É como se vocês não estivessem dedicando amor pro pro nível de consciência do corpo de vocês. Não, vocês não estão priorizando isso. Então aqui o conselho é esse, que vocês procurem na agenda de vocês gestar melhor esse tempo para que tenha tempo de vocês terem esse momento de autocuidado, que é essencial para tudo na vida, né? Vamos caminhar um pouquinho mais para ver qual é a consequência de vocês não estarem atentos com isso. Olha só, quando a gente não lida com amor as coisas que a gente faz, quando a gente não faz a parceria com amor, seja fazer uma comida com amor pra gente, seja ir ao trabalho e fazer muito bem feito esse trabalho, porque tu sabe, porque tu ama fazer aquilo, né? Porque tu sabe a importância disso, porque tu sabe a importância de que o teu trabalho pode ajudar muitas pessoas. O teu nível de consciência que vai também para a sombra é autonomia. Então, autonomia, ele fala também sobre a nossa autoestima, né? Então, quando a gente não lida com amor, com as coisas que a gente faz, a nossa autoestima ela também vai lá para baixo, né? Por que a nossa autoestima vai lá para baixo? Porque a gente não consegue fazer uma sintonia, né? Aqui o nível de consciência do tempo ele está em parceria com a sintonia. Então vocês é como se vocês não dessem tempo para fazer essa sintonia de uma forma mais equilibrada, né? É como se a pressa, a impulsão, a falta de escutar muitas vezes esse som interno
faça que vocês tomem atitudes precipitadas e não prestem atenção, não deem o tempo necessário para que essa sintonia faça sentido para vocês, né? Então o impulso de realizar, de fazer, de acontecer, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer com pressa, vai levar com que vocês coloquem o nível de consciência da autonomia de vocês na sombra, né? Fazendo que vocês não criem essa autoestima, não criem uma autoridade sobre a vida de vocês, não criem confiança para que vocês caminhem por esse caminho de uma forma mais harmônica e com um olhar mais abundante e próspero para a vida de vocês. E o que vai fazer com... E o que vai acontecer com esse movimento mais sombrio? Vai fazer com que o corpo de vocês entre em contato com o nível de consciência da força, das trevas. E o que isso quer dizer? É como se vocês estivessem negligenciando de fato a realidade de vocês, né? Aqui é um movimento yin yang, aqui é um movimento yin. Quando o movimento yin ele está travado, ele está nesse movimento de não olhar com as coisas com mais amor, o nosso movimento yang, ele é um movimento sem essa revisão de consciência. E quando vocês não fazem essa revisão de consciência, qualquer coisa serve. Qualquer alimento serve, né? Como se aqui fosse um conselho para as pessoas até pararem e prestarem atenção se vocês estão tomando água, se vocês estão se alimentando bem, né? Normalmente a galera... E eu já conheci pessoas que nasceram em julho que muitas vezes negligenciavam a própria condição física por ter que trabalhar, por ter que fazer o seu sacerdócio ou por ter que se colocar em relações que só se sintonizam com uma alimentação ruim, que tenham no seu habitat natural fazer escolhas erradas para o próprio corpo, né? Então, um conselho do oráculo é realmente isso, de vocês olharem como que está a autoestima de vocês, né? Prestarem atenção, darem um tempo para que vocês entendam que as sintonias que vocês estão fazendo, né? Conseguir separar o joio do trigo, conseguir separar as relações que estão levando vocês para um caminho mais trevoso ou para um caminho mais luminoso, para que vocês consigam tirar essas trevas do nível de consciência do corpo de vocês, né? Quando a gente leva o nosso corpo físico ao nível de trevas, é quando a gente realmente não faz escolhas legais, né? Seja na nossa alimentação, seja deixar de frequentar uma academia, fazer uma caminhada, fazer algo que nutre esse corpo, né? O corpo físico, corpo emocional. Não fazer leituras legais, não buscar se relacionar com pessoas que tenham uma energia de mais amor com a vida, né? Muitas vezes as pessoas que estão com nível de consciência do amor na sombra lidam com a vida de uma forma mais antipática, assim, sabe? Aquela pessoa que reclama muito da vida. Então, tirem um tempo para refletirem sobre essas coisas que eu estou falando, né? Será que eu estou passando por um momento onde eu estou sendo essa pessoa, né? Um pouco mais antipática, um pouco mais sem paciência comigo, principalmente, mas também em relação ao próximo, né? Porque senão vocês vão acabar levando a saúde de vocês física, a saúde emocional, a saúde mental de vocês muito para as trevas, que seria um movimento de trazer muita dor para a vivência de vocês, muita dor interna, muita angústia, muita ansiedade, muita desconexão com a própria com o próprio corpo, né, com o próprio nível de consciência do que o teu corpo necessita para viver aqui no planeta Terra, né? Vamos dar mais uma caminhadinha para ver o que vai acontecer se isso continuar acontecendo. Aqui os selos ele é bem direto. A dica é: use o nível de consciência, use as suas virtudes, tudo que tu já desenvolveu como virtude, como habilidade, como conhecimento. Virtude é quando a gente coloca
um aprendizado em prática e ver que aquilo faz sentido para nós. É quando a gente coloca um valor espiritual em prática e percebe que aquilo está de acordo com a minha vivência, né? Só com o nível de consciência da virtude para te sair desse emaranhado de coisas ruins, né? E é buscando a tua própria consciência, né? Buscando esse centramento interno que tu vai conseguir ter o discernimento para conseguir fazer as escolhas certas, né? E com isso tirando a própria vida das sombras, né? Tirando, não aceitando que a tua sorte atual ela seja um fator definitivo para a tua vida, né? Não aceitar ser aquela pessoa que tem azar, não aceitar que a vida ela já está destinada a ser dessa forma, né? Quando o nível de consciência da vida está na sombra, é isso, é a tua vida não está sendo olhada, ainda mais com esse trio aqui, né? Tu não está tendo confiança de decidir as coisas que tu quer estabelecer para a vida, né? Então, o conselho é fazer esse mergulho, essa revisão de consciência e começar a perceber em quais aspectos vocês estão lidando com a vida dessa forma mais negligente, mais antipática e realmente buscar dentro de vocês, dentro da própria consciência de vocês, as virtudes que vocês já desenvolveram na vida para que vocês consigam fazer o movimento de sair, né, desse movimento de desamor, de baixa estima e de colocar a própria vida num lado mais sombrio. Certinho, gente? Essa foi uma tiragem para alma grupal das pessoas que nasceram em julho, né? Se você quer fazer uma tiragem de uma forma mais individual para te entender o, o teu nível de consciência de uma forma mais pessoal, eu e a Rafa, a gente sempre deixa na descrição dos vídeos nossos contatos, nossas redes sociais, para que vocês possam entrar em contato conosco e tirar as dúvidas de vocês, né? Saber dos nossos trabalhos que a gente faz, né? Eu faço limpezas energéticas e as tiragens com os selos. A Rafa também, tiragem com tarô e constelação familiar. Certinho, gente? Eu agradeço. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não esquece de deixar uma curtida, um comentário, se inscrever no canal. Assim você vai receber sempre que a gente postar novos vídeos aqui no canal da Mike. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!